Olá, seja bem-vindo para mais uma aula de bordado. E na aula de hoje nós faremos alguns riscos natalinos. Na aula passada foi a abertura desse período, né, do tema Natal, e foi um vídeo que eu comentei aqui um pouco sobre a simbologia dessas figuras que a gente geralmente reproduz nos bordados e nos trabalhos artísticos de Natal, né? Então, se você não assistiu e quiser assistir, foi a aula número 54. Hoje, nós daremos a continuidade, então, iniciando pelos riscos. Eu cheguei a comentar que, como são riscos simples, vocês poderiam observar as fotografias, observar as imagens, pausando o vídeo também, né? E reproduzir a mão livre, porque eu sempre recomendo esse exercício de, de riscar, né? De forma muito simples, riscar a mão livre, tá bom? Mas eu recebi poucos desenhos, principalmente do NC e Ângela, né? De riscos. Eu sei que tem aí uma certa dificuldade em riscar, né? Então, o vídeo de hoje eu vou mostrar como que eu faço a partir da vela aqui, né? Um outro risco que eu fiz, esse daqui foi o que eu mostrei na aula passada. Ó, o desenho das bolinhas, das folhas, estrelas. Observar aqui um pouquinho essas velas. Vou fazer o primeiro risco da vela com vocês. Vou utilizar tanto papel comum, pode ser qualquer papel, até o papel do pão. E também um papel mais durinho, que pode ser aquele papelãozinho que a gente costuma ter alguns itens na cozinha, até o papel de coador de café, né? Eu sempre recomendo esses papéis, esses papelãozinhos que são firmes e são ótimos para fazer moldes, olha só, tá? Esse papelãozinho aqui que ele é muito bom e reciclado. Então, olha só, a vela geralmente, né, a gente presta atenção na chama, que é a partir de quase o desenho de uma folhinha, né? Aqui a pessoa que bordou fez um pouco do movimento do fogo. Eu achei muito interessante, eu acho que isso a gente consegue reproduzir com as linhas depois, tá? Mas basicamente a gente percebe nas velas que além, né, dessas duas linhas aqui, que é o que faz a parte principal da vela, na parte aqui superior, ela tem uma leve inclinação, tá vendo? A chama aqui tá bem grande, né? Mas quando a gente observa uma vela apagada, para entender um pouco melhor a questão do desenho, ela é arredondada aqui em cima, ela não é um risquinho reto. Então, quando a gente tira uma foto ou quando a gente observa a vela, dependendo do ângulo, a gente vê levemente um arredondado, né? Aqui a chama reproduziu direitinho esse arredondado que eu tô explicando. Então, eu vou mostrar aqui um desenho que eu fiz, e aí, com base nesse desenho, a gente vai fazer o passo a passo. Outra observação que eu achei legal são esses pinguinhos aqui, tá? A bordadeira fez pinguinhos mesmo, olha, bem simples de fazer, umas gotinhas, tá? E aqui embaixo, ela colocou já a folhagem e as bolas, né? Que eu comentei também um pouco com vocês. Nesse meu desenho que agora eu vou mostrar, muito simples, bem pequenininho, olha, tem um pouquinho mais de 2 dedos o comprimento aqui da vela, tá? E esse arredondadinho, também meu papel é reciclado, olha só. Também tô mostrando para incentivar vocês, tá? Que não precisa ter papel novo em casa não, tá?
A parte que eu tô falando aqui do arredondado, olha, é isso aqui. Eu fiz a mão livre e nem ficou tão arredondadinho, não. Eu vou mostrar um jeito de ficar mais redondinho. Se vocês quiserem fazer um pires também, assim como eu fiz, no desenho aqui do bordado no tecido não tinha o pires, mas eu quis fazer, tá? Então, eu vou mostrar como que eu fiz. Eu fiz a mão livre, mas eu vou ensinar a partir de um molde, de a gente fazer o nosso próprio molde. Depois, a gente também pode usar esse molde para fazer outras vezes o mesmo desenho, tá? Aqui, a folhinha que eu coloquei, parece aqueles galinhos de alecrim, né? Esses galinhos aqui são bem bonitinhos também para Natal. Depois, a gente também vai fazer essa folhagem aqui, que ficou bem bonito nessa toalha, tá? Mas vamos iniciar por este daqui. Então, o meu pires, como a vela é muito pequenininha, olha só, que eu falei que não dava nem 2,5 dedos, né? Olha, o pires é também a mesma medida, praticamente. Então, vocês podem escolher aí o tamanho da vela que vocês querem fazer. Se for uma vela maior, aí eu sugiro fazer um pires maior também, tá? Nesse daqui, então, eu vou marcar. Eu vou fazer o molde já da vela, um pinguinho aqui. Aí, um pouquinho, ó, vou até abrir aqui meu dedo um pouquinho pra dentro, pra ficar mais ou menos o mesmo tamanho que eu fiz o meu. Menos de 3 dedos. Então, aqui, vou usar de novo meu dedo, que eu adoro fazer desenho usando meu dedo e não usando essas formas artificiais aí de régua, compasso. Raramente eu uso. Então, eu vou com a ponta do meu dedo aqui, tá? Lembrando que no molde, quando a gente tá aqui nessa parte do papelão, a gente pode errar, porque a gente vai depois cortar aquilo que ficou melhor. Então, aqui, ó, o meu dedo indicador, a ponta geralmente ela é mais estreitinha, né? Do que os outros dedos. Então, eu vou fazer aqui, tanto num lado quanto no outro, tá? Esse contorninho aqui. Tá? Olha só. Esse ladinho aqui ficou até melhor do que esse, mas aí eu venho acertando do jeito que eu quiser. Eu tô tentando deixar não quadrado, não é um triângulo, né? Não quadrado, não é nem um triângulo, mas assim, que fica uma leve pontinha aqui nessa lateral aqui. E esse ponto aqui, agora eu vou pedir para vocês unirem, tá? Se não sair na primeira vez certinho, não tem problema, porque depois, como eu disse, o risco que ficar melhor, ó, você pode fazer mais de uma vez, pode ir riscando aí até encontrar um ponto no outro. E aí, o que que a gente faz? A gente passa depois, se quiser, a caneta por cima. Eu tô usando o lápis aqui para facilitar. A caneta por cima para poder depois fazer nosso recorte, tá? Ó, por exemplo, essa ponta aqui eu não vou querer, então eu vou passar para ficar mais arredondadinho aqui. Agora vem a bendita régua improvisada que eu sempre mostro aqui para vocês, né? Primeiro, eu vou marcar só aqui bem pequenininho para ter uma ideia de onde vai começar, onde é o centro, para eu poder posicionar aqui a minha lixa de unha, tá? Escolham se vocês querem a parte mais larga ou a mais... Vou medir aqui, eu tô fazendo exatamente a mesma medida do meu desenho ali. Tento centralizar aqui. Aí, eu vou puxar aqui os dois lados. Não tem problema que
que aqui ficar, como se diz, borrado, qualquer coisa assim, porque o contorno, isso aqui só vai servir pra gente pelo nosso contorno aqui, tá? Aí, aqui a gente pode usar essa parte arredondada assim, aqui em cima. Tá? E pra fazer esse redondinho aqui que eu fiz, eu vou inverter aqui. Vou até marcar a marcação que eu fiz aqui na lixa, tá vendo? Esse pontinho, ó, ela é bem... Só essa partezinha aqui, ó, mais arredondadinha, bem fininha, tá? Aí, eu posiciono aqui em cima. E faço também. Eu já tô mostrando como que vai ficar depois o risco. Tá? Isso aqui a gente vai fazer depois no papel. Agora mesmo, no molde, a gente pode recortar só isso daqui. Aí, eu vou fazer aqui o risco pra vocês. A caneta. Recortar isso aqui e esse contorno aqui. Só isso. Aqui está. Já passei aqui, reforcei um pouco com a caneta. Agora, eu vou com a tesoura. Se quiser também que a vela fique como a minha, ela era mais estreita em cima. Aí também é muito fácil de fazer, tá? É só deixar um pouco mais largo embaixo e unir os pontos. Porque se a gente faz o contorno com a lixa, não sai desse jeito. Agora, eu vou passar aqui pro papel. Posiciono. No caso, vocês podem fazer isso que eu tô fazendo direto no tecido, se tiver firmeza na mão, ou então, vocês podem utilizar, fazer de um papel como eu tô fazendo, e transferir o risco com aquela técnica do refratário, que eu já ensinei na aula número 2, tá bom? Então, é uma dica aí. Tô usando só um dedo aqui pra apoiar, pra não ficar ruim pra mim, mas vocês podem usar os 2 dedos pra fazer esse contorno, tá? Então, aqui tá meu contorno. Se eu quiser mais largo, ó, é só eu fazer um pontinho aqui, um pouquinho mais largo, e descer assim, ó. Tá? Descer aqui, pode ser também a mão livre, tá? Mas, agora... Vou pegar de novo, então, a minha lixa de unha. Vou fazer aqui já essa beiradinha aqui da vela, a parte superior. A parte da chama, como eu falei, que poderia ser como uma gota invertida, né? Olha só. Tá? Se não tiver segurança também para fazer a mão livre, também, ó, usa o papelão, faz aqui, treina, pega alguma coisa arredondadinha, pequena, né, que no caso numa moeda vai ser grande, nesse caso, faz um arredondado, faz um pinguinho aqui em cima, ó, e une os pontos, bem simples, olha, tá? Uma gotinha bem simples, aí você recorta e coloca aqui na altura da chama. A gente tem também, né, o pavio da vela,
quando a gente for bordar, esse risco aqui vai desaparecer, tá? Então, agora não tem muita importância pra gente. No caso aqui, das bolinhas, pra esse tamanho aqui, eu não tinha nada que fosse pequenininho desse jeito, então eu fiz a mão livre. Se vocês tiverem na casa de vocês alguma coisa que seja tão pequena assim, se o desenho for desse tamanho igual o meu, vocês podem usar como uma referência para fazer o círculo. Se não, também vai a mão livre também, tá? Não é difícil, não. Então, aqui embaixo, uma outra coisa. Eu vou descer mais um pouquinho a vela, porque ela tá dentro do pires, né? Olha só. Então, eu desço aqui mais um pouquinho, como se eu tivesse quase aqui, ó, no centro, dividindo. Imagina que a gente tá dividindo aqui o pires, nessa altura do meio aqui, a gente para com a vela. Eu coloquei também uma outra marcação aqui dentro, que é como a parte interna do pires, que eu posso fazer tanto a mão livre, como eu posso também utilizar alguma coisinha arredondada aí, que vocês tiverem em casa, até a pontinha menor da lixa, acho que dá pra fazer. Não vai ficar tão redondinho, mas dá pra fazer, olha. É que eu não queria que ficasse tão certinho, não. Então, por isso que eu fiz a mão livre, mas se vocês quiserem, ó, dá pra fazer assim, tá? Aí, faz do outro lado igual. Eu não vou fazer, porque aqui eu já vou fazer as bolinhas pra vocês. Se tiver algum botãozinho de roupa bem pequenininho, de repente dá, tá? Tô apagando só a marcação de dentro aqui da bolinha. Vou fazendo, por isso que é bom a gente fazer o primeiro risco usando borracha, né? Se vocês tiverem, é muito melhor, tá? Porque às vezes não sai redondinho no primeiro, a gente apaga. E aí, depois que tiver pronto o risco do jeito que eu quero, aí sim eu passo a caneta para reforçar esse risco. E depois ficar fácil para transferir, como eu fiz na aula 2, tá? Então, aqui. A posição também da bolinha, onde ela vai ficar, vocês podem escolher. E também, se quiser grande, quiser deixar fora também, né? Ou fazer como na toalha que eu mostrei que não tinha nem o pires, né? Tinha umas bolas bem grandes, aí você pega uma circunferência maior, uma tampinha de alguma coisa, tá bom? E, como eu falei, eu puxei aqui a mão livre também, olha, bem de leve aqui, como linhas para fazer os raminhos que me parece mais alecrim, né? Que eu falei para vocês. Então, eu vou fazendo aqui e vou fazendo a marcação também de onde eu venho depois com a minha linha. Esse aqui eu já vou deixar ele pronto. Dá pra fazer também sem marcar nada, e quando for colocar a linha, a gente só utiliza esse risco central aqui, né?
E aí, a gente vem puxando na hora os fios de linha. Aqui também eu fiz, né? Eu gosto que ele fica mais assim, sabe, com um pouco de movimento. Não galhos retinhos, né? Mas isso também é gosto, é opcional, tá bom? Eu vou passar pro meu tecido e na próxima aula eu vou mostrar como que eu vou bordar esse daqui. Se você ainda não sabe passar pro tecido um risco que você faz à mão livre, você pode assistir a aula 2. Estou falando da aula 2 desde o começo do vídeo, porque tem gente que tá começando a assistir minhas aulas agora, tá? Então, é importante saber que as aulas são numeradas e que qualquer pessoa pode aprender, que eu sempre que eu dou um conteúdo, eu falo onde mais eu mostrei a mesma coisa para iniciantes, tá bom? Então, agora eu vou mostrar aqui também um detalhe que eu fiz, que eu gostei bastante. Uma aberturinha assim, como se fosse uma vírgula, né? Olha, bem aqui na beiradinha. Vou ampliar um pouco. Que geralmente a vela natural, né, quando ela tá aí queimando, ela dá aquela escorridinha. Às vezes acontece, né, de um milagre ela ir até o finalzinho queimando sem chorar, né, que a gente costuma usar esse termo. Mas geralmente a vela chora, então ela escorre por um dos ladinhos. Então eu fiz essa vírgula aqui, uma de um lado e outra no sentido contrário, né? E aí, olha só, eu desci fazendo como se tivesse escorrendo aqui, ó. Abre como se fosse fazer uma gotinha, aí sobe, aí abre de novo. Olha só. Tá bom? E de novo. Aí, esse último, eu até deixei sair aqui dessa linha reta. Aqui. Deixei extravasar mesmo e subir aqui, tá? Esse aqui, quando eu for bordar, vai dar um efeito legal. No meu desenho aqui, que eu já passei a caneta, dá até pra ver melhor, olha. Ele deu aquela escorridinha e quando eu for bordar aqui, não vai ter essa linha. É importante também, porque aí vocês também podem, se quiser, também não fazer essa linha fechada aqui, como eu fiz com a caneta. A não ser que a linha que eu for escolher para fazer esse contorno seja uma linha bem clarinha, suave. Eu tô pensando aqui ainda como que vai ser, porque senão fica muito marcado. A gente sabe que quando a vela escorre, não tem uma linha dividindo essa parte dessa. Ela desce de uma vez, né? Então, eu tô pensando em fazer desse jeito. Aqui não vai ter essa linha, e não tem como eu apagar isso aqui porque é caneta, tá bom? As bolinhas, aqui, olha, eu fiz também pra dar... Tudo isso é pra dar impressão de profundidade, né? Esse movimentinho aqui, ó, de arredondadinho, vocês já fizeram no vídeo onde eu ensino balão, desenhar o guarda-chuva. Esse arredondadinho também dá pra gente fazer, tá? Ó, bem... E aí, aqui pro outro sentido, porque aí dá a impressão de profundidade. Aqui eu coloquei esse espiralzinho aqui, porque é o primeiro que eu gosto, depois, para ficar diferente, destacar essas bolinhas. Essa última são risquinhos também, nesse sentido, olha, não reto, tá?
Quando a gente for fazer bolinha, eu recomendo, né? Não é uma regra, mas é uma recomendação, que a gente não faça bolinha. Deixa eu até pegar aqui uma moeda para dar o exemplo. Ó. A bolinha, quando a gente vai fazer uma bolinha de Natal, a gente pode lembrar dos enfeites e fazer a linha reta aqui no meio, né? Para poder, uma linha mais retinha aqui, para poder fazer algum enfeitezinho, né? Ó, mesmo que for estrelinha, usando aqueles asteriscos que eu já ensinei para vocês. Não, tem uma aula que tem um número que é asterisco, depois eu vou colocar quando a gente for bordar, eu vou lembrar disso. Mas olha só, dá diferença de fazer esse risquinho aqui reto e de fazer o risco também seguindo um arredondado. Olha, se eu começo, deixa eu centralizar aqui, ficou um pouco claro demais esse. Olha, se eu começo, no lugar de deixar reto, começo de cima, fazendo uma leve curvatura aqui, tá? Olha. E aqui embaixo a mesma coisa, seguindo uma leve curvatura. Dá a impressão de um redondo mais profundo. De um redondo mais natural, né? Do que a gente fazer aquela linha reta, tá bom? Então, a gente vai tentar fazer assim. Quer dizer, eu tô dando a sugestão, né? Eu vou fazer o meu desse jeito, para vocês verem como vai ser esse efeito. Então, olha, no caso daquele que eu falei, que ele fica arredondadinho, ó, a mesma coisa, não linha reta, linha arredondada, seguindo aqui o contorno redondo do círculo de fora. Aí, aqui, esse do meio arredondado, mas um pouquinho mais reto, e aí o outro no outro sentido, olha. Tá? Isso aqui já dá um pouquinho a impressão de natural, né? Com as cores, a gente pode até depois, dependendo de como for as nossas próximas aulas, eu vou tentar até fazer algum que eu consiga colocar uma tonalidade de linha diferente uma da outra, para destacar até um brilho nessa região aqui, que é onde bate luz, né? Quem sabe dá certo, a gente começa a prestar atenção nesses detalhes também, porque o desenho, ele não é um desenho chapado. Ele, se você colocar esses pequenos detalhes, que até aqui, olha, o detalhe que eu fiz, a maneira como eu fiz aqui, o pires ele não é só um retinho assim, ó. Retinho assim, né? Geralmente você pode até cortar aqui a parte de baixo. A gente pode fazer um pirizinho assim também, né? Essa daqui é uma outra, esse aqui é um outro ângulo do pires também, né? Ele tá visto de... Eu olhando assim, numa outra inclinação. Eu tô abaixo, olhando de frente para o pires, né? Geralmente, quando a gente vai fazer a velinha assim, se a gente faz assim, fica, eu acho que não fica tão natural. Esse já dá a impressão de profundidade, de uma fotografia, um desenho que quem não borda pode até pintar, né? Pode pintar e vai ficar bom. Tem uma participante da oficina que ela não tá podendo bordar e que ela pinta. Então, é uma dica, né? Quando a gente vai fazer os nossos desenhos, mesmo muito simples, tentar dar essa impressão de continuidade, de profundidade nos desenhos, tá bom? O vídeo já tá longo, então eu vou fazer assim, na próxima a gente vai bordar isso daqui, vocês podem fazer o desenho, podem
guardar o desenho já no passado para o tecido, como na aula 2, e a gente borda. E aí, depois que a gente acabar esse bordado, aí a gente faz um outro desenho também, tendo a inspiração daquela toalha que eu mostrei, tá bom? A gente vai fazer alguns desenhos daquela toalha, que muitas pessoas também gostaram, e eu acho que vai ficar muito bonito. Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, e até a próxima aula. Um grande abraço!